Olá! No Leadership Academy de hoje eu converso com César Gon. Ele é um cara típico da TI. Ele se formou em Engenharia da Computação na Unicamp, fez um Master em Ciência da Computação na mesma universidade e fundou a CIT em 1995, uma jornada empreendedora de mais de 22 anos, e ele veio aqui conversar com a gente e contar um pouquinho de como foi essa história. César, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por ter vindo até aqui à sede da IT Media, e eu queria começar falando dessa sua veia empreendedora mesmo. O César sempre quis empreender, ou a fundação da CIT foi alguma oportunidade que você viu ali logo que saiu da faculdade? É uma reflexão que eu faço. Talvez eu sempre quisesse, mas não tinha percebido, né? Eu começo na busca por esse momento onde eu me vi como empreendedor. Eu volto lá para a minha infância, né, em Amparo. 1982, eu jogava bola à noite, fazia o que todo moleque de 11 anos fazia numa cidade do interior como Amparo. E no meio do jogo, um moleque pena a bola e a bola cai por cima do muro. E a gente para o jogo e eu entro na casa de um dos meninos que estava jogando bola lá, que era uma família de São Paulo, que vinha passar as férias em Amparo, uma família mais abastada, né? Eu brinco, a casa do Zé Riquinho. E quando eu entro, né, para tomar água, tem um menino com um computadorzinho na frente, né, ligado numa tela de televisão e brincando. E eu fiquei curioso, me aproximei. E aquele, sem perceber, né, aquele menino me deu atenção, ele já era um pouquinho mais velho, tinha uns 15 anos, e começou a me ensinar um pouquinho de basic e tal, etc. Me apaixonei por aquele assunto, porque eu, sem perceber, eu fiquei 2 horas ali entretido com né, com aqueles primeiros passos da programação, né? Eu falo, encontrei alguma coisa tão lúdica quanto jogar bola, né, que me deixou extasiado. E eu saio dali, Amparo, evidentemente, talvez aquele fosse o único computador que existia em Amparo, o moleque termina as férias, volta para São Paulo. Mas aí eu começo a comprar em banca de jornal revistas de programação e começo a usar o verso do meu caderno da escola para treinar a programação de computadores, né? E aí um evento pitoresco, um dia a professora chama a minha mãe na escola, pensa bem, um menino de 11 anos, programando no verso do caderno, e fala, tem alguma coisa errada com seu filho, que ele está psicografando alguma coisa atrás das páginas aqui do caderno da escola. Aí minha mãe vem perguntar o que era aquilo, eu explico o negócio que era programação, tal, ela fica aliviada, né? Eu não estava psicografando nada, nem recebendo mensagens do além, mas aí ela percebeu que eu tinha um interesse muito grande no assunto, tal, e ela fez uma conexão, conhecia um dentista amigo da família que tinha um computadorzinho lá que estava abandonado pelos filhos, né? Então aí a gente vai para lá e ela me ajuda lá e a gente compra o meu primeiro computador, né? Aí falo, aquele momento eu peguei a minha varinha mágica, né? A computação para mim sempre foi uma forma de mudar o mundo, né? De transformar as coisas, né? Uma linha de código de cada vez, né? Desde muito cedo, né? Então eu brinco que eu me senti o Harry Potter, né? Com aquele saindo lá do beco diagonal e em seguida eu tento colocar aqueles programas que nos últimos 6 meses eu imaginava naquele pequenininho computador, naquele microcomputador, e nada cabe, porque tinha 2K de memória. Aí começa o meu empreendedorismo, eu falo, preciso ganhar dinheiro para comprar computadores maiores. E eu comecei a ganhar dinheiro fazendo pequenos programas, pequenos joguinhos, e o que eu fazia era vender esses joguinhos, juntar algum dinheiro e comprar um computador maior. E essa foi, na verdade, aí a partir daí a minha infância passou a ser dividida entre jogar bola, continuei jogando muita bola, e programar para ganhar dinheiro para comprar computadores maiores. Então essa foi, eu acho, talvez a minha primeira, sem perceber, né, eu ia me tornando um empreendedor, né? Esse assunto, na verdade,
pede força quando eu entro na Unicamp e me apaixono pela ciência da computação. E aí a minha visão de futuro era ser um pesquisador na área de computação. Mas também pelas dobras da vida e durante a própria graduação, acabei me envolvendo com empresa júnior, alguns projetos, e acho que aquilo criou de novo uma centelha de que, pô, esse negócio de usar a computação para transformar a realidade das empresas, da sociedade, começou a me apaixonar. Eu termino a graduação, começo o meu mestrado, e ao final do meu mestrado, eu já tinha decidido que faria um doutorado nos Estados Unidos, precisava de dinheiro para bancar esse doutorado. E aí nasce a CIT como uma estratégia de curto prazo de conseguir budget para fazer um doutorado nos Estados Unidos. 6 meses de CIT, eu já estava maluco. Falei, bicho, doutorado, caramba, eu vou fazer isso aqui, né? Vou mudar o mundo através de linhas de código, né? Aí que eu me falo, pô, é isso que eu quero fazer para sempre, né? Então, esse foi o start. O start, né? E a CIT nasce num momento onde, em 1995, três coisas aconteciam ou iriam acontecer, né? A primeira era a internet. Era o ano da internet no Brasil e no mundo, a internet comercial disponível para as empresas, e aquilo parecia que ia mudar o jogo, como obviamente em seguida ficou claro, né? Mas tinha mais 2 coisas também. Começava a se aproximar o medo do bug do milênio, isso gerava demanda por software, né? E finalmente começava a onda dos ERPs, né? Dos ERPs também demanda por software. Então 3 fatores que geraram, né? Naquela década de 90 até o final dela, início dos anos 2000, uma demanda absurda por software, né? Então tinha muito espaço para você colocar empresas com novas ideias, né, de engenharia, de metodologia, de construção de software, né? E aí começa, eu acho, a CIT embalada, né, por uma situação de oportunidade de indústria mesmo. Agora que curioso, né? Você montou uma empresa para gerar um budget para você poder fazer um doutorado nos Estados Unidos, que todo mundo sabe, até hoje é um valor de investimento muito elevado. E você, talvez até pela sua própria veia empreendedora, não só pela oportunidade que você vislumbrou naquele momento, falou, não, o negócio é esse, vou fazer isso. Agora, naquele momento, você já tinha esse feeling, de alguma maneira, que vem desde a sua infância, essa veia empreendedora, de que a CIT fosse se tornar algo tão grande como é hoje, com presença internacional, uma operação forte nos Estados Unidos, presença até na China, que a gente sabe que é um país complicado de fazer negócio, e virar essa coisa tão grandiosa que ficou? Passado aquele momento inicial, né, quando eu e meus 2 amigos, né, meus 2 sócios, somos 3 colegas de Unicamp, né, que nos unimos para fundar a CIT. Quando a gente decidiu que isso era um negócio que era para long term, né, a gente discutiu, afinal, o que a gente quer ser, né? Eu acho que ali já nasceu, a gente quer ser uma empresa global. É claro que com tempero brasileiro, mas a gente já tinha uma ambição de que nós era possível montar uma competência em software, né, em tecnologia no Brasil que fosse compatível aí com os melhores ou os mais sofisticados mercados, né? Então a CIT nasce com essa ambição de que o que a gente fazia e o tipo de competência que a gente desenvolveria teria que ser num padrão global, né? É claro que depois a coisa acontece talvez de uma maneira muito mais avassaladora do que nós imaginávamos, né? Mas para quem está dentro da coisa, né, você se envolve e é uma construção de muita gente, né? Então, na verdade, você perde um pouco esse parâmetro inicial, né? Mas eu diria que a gente nasceu com a ambição de que a gente seria de classe mundial e que a gente testaria essa nossa ambição nos principais mercados do mundo, né? Então a gente falou da sua história, de como você se percebeu empreendedor lá atrás, quando o menino chutou a bola e caiu na casa do vizinho, você conheceu pela primeira vez o computador. Falamos da grandiosidade da CIT, de como chegou isso, se você realmente vislumbrava
essa possibilidade com seus sócios e agora falamos do Brasil. Agora falando de você, como executivo mesmo, como um líder de empresa, o que mudou no César, que criou a CIT com os sócios há mais de 20 anos, para o César hoje, que é presidente de uma multinacional? Acho que vou ter que resgatar, né? Assim, a CIT nasce fundada aí por 3 jovens de 22, 23 anos, ou seja, ninguém sabia nada e todo mundo achava que sabia tudo, né? Mas no fundo, aquele evento para a gente era a conjunção de 3 grandes desafios, né? A gente tinha que aprender, primeiro, a ser profissional, porque a gente não tinha trabalhado de verdade ainda no mercado, né? Ao mesmo tempo, a gente tinha que aprender a ser empresário ou empreendedor, porque a partir dali a gente tinha um negócio, tinha um CNPJ para cuidar, compromissos com clientes, né, cash flow, começava essa dinâmica de aprendizado. E como a gente começou a crescer e crescer muito rápido, em seguida a gente tinha que discutir qual seria o nosso estilo de liderança, porque a gente tinha que atrair gente, né, para participar daquele né, rústico sonho de montar a melhor empresa de engenharia de software do mundo. E a gente tinha que liderar, porque daqui a pouco a CIT tinha 20 pessoas, pessoas da nossa idade, tão inexperientes quanto a gente. Então, acho que o ponto de partida do que definiu o estilo de liderança da CIT, apesar dele ter se sofisticado ao longo dos anos, era a questão do aprendizado conjunto, né? A gente tem muito desafio, a gente sabe, a gente tem poucas respostas, né, muitas perguntas, mas a gente vai aprender junto. É uma coisa que vocês foram buscando mesmo, né? Então, ainda falando sobre a questão da liderança mesmo, a gente falou um pouco do seu perfil. Normalmente as empresas, principalmente quando ela nasce de um ímpeto empreendedor como foi o de vocês, ela tem ao longo da sua história como desafio empoderar as pessoas ou passar o sentimento de dono para os funcionários, porque o empreendedor ele sempre é muito sonhador, ele quer crescer, ele tem uma visão muito ampla, como vocês tinham, de ter a melhor empresa de engenharia de software do mundo. Como passar isso para o funcionário? Como fazer com que os funcionários estejam ao seu lado, ao lado dos seus sócios nessa jornada aí de ter uma empresa tão grande, e eu acho que vocês têm tido sucesso nisso, mas como que você veio trabalhando ao longo dos anos e trabalha até hoje para que os funcionários realmente se sintam parte da CIT? Minha visão sobre esse aspecto, né, como é que você gera esse nível de engajamento, onde cada um se sente realmente dono, né, da empresa ou dos desafios, né? Eu acho que está muito ligado à cultura, né? E a cultura ela não emana do que você escreve na parede, ou da cor do sofá, né? Ou do open space legal, né? Ou do tobogã que a gente tem lá. Ela emana do exemplo da liderança, né? Eu acho que a gente sempre acreditou que a cultura seria um eco de como é que não o que os líderes estão dizendo, mas como é que os líderes estão se comportando, principalmente nas adversidades, né? Quando as coisas não derem certo, né? Quando a gente enfrentar problemas, né? Ou surgirem desafios inesperados, como é que a liderança realmente se comporta, né? Acho que isso gera a propagação de uma cultura consistente e voltada para resolver problema colaborativamente, né? Onde problema é ouro, né? Problema é a chance da gente aplicar a nossa capacidade de resolver problema coletivamente, né? Ou seja, problema é uma coisa para trazer para a mesa e não para esconder, né? Esse tipo mas isso não emana de texto ou de frases ou de ambiente, isso emana de exemplo, né? Então, eu acho que foi um pouco disso, né? Eu diria um policiamento, né, coletivo entre aquela primeira geração que trouxe a CIT até aqui, que não são só os fundadores, né? Assim, a gente deu muita sorte de conseguir atrair, acho que pessoas fantásticas naquele início, onde a gente estava montando o que seria
a CIT, e a maneira como essas pessoas se comportam até hoje, né? Como elas, isso foi gerando, eu acho, uma cascata de exemplos que é consistente, ou razoavelmente consistente, e acho que nos torna uma empresa, né, visivelmente com uma cultura, eu acho, muito adequada para o tipo de desafio que a CIT se propõe a resolver, né? Não, incrível, incrível. Obrigado. Obrigado, César, por compartilhar toda essa história com a gente, todo o seu conhecimento. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na IT Media. Espero que a gente possa gravar outros vídeos, contar outras histórias, retomar um pouco a história do menino que chutou a bola e fez nascer um empreendedor. Eu encurtei ela aqui. Imagino que você mais tenha encurtado, com certeza, mas vamos agradecer ao menino que chutou a bola e fez você esse empreendedor que fundou a CIT com seus sócios e amigos. Mas obrigado mais uma vez. Joia, um prazer. Eu sou Vitor Cavalcante, eu conversei com o César Gon, presidente e fundador da CIT, para o Leadership Academy. A gente se vê. Até a próxima.